desfrutar de coisas grandes. Então, o tema da minha ministração, se puder colocar o banner, é o verdadeiro amor incondicional. Quem aqui já foi apaixonado? Fala pra mim, gente. Viveu um grande amor. Quem aqui já recebeu alguma serenata, assim, na adolescência? Agora não tem isso mais, Eric. Você viu? Acabou essas coisas, tem que resgatar isso, porque era muito bom, né? Serenata de amor, 1h da manhã, 2h da manhã, não era gostoso isso? Uma vez meu marido chegou lá em casa, colocou uma saveiro, não sei, lá no portão. Gatinho, você precisa repetir. Foi muito bom a experiência. Não era bom? Não é bom você saber que você é amado? Não é bom você saber que tem alguém que gosta da sua presença, que gosta de estar perto de você, alguém que quer te proteger, alguém que gosta da sua companhia, alguém que torce pelos seus sonhos, pelos seus projetos? Não é precioso a gente saber disso? É precioso. Já pensou, você está lá no seu serviço, você ser surpreendida com um buquê de flor? Eu estive dirigindo uma escola em Acreúna durante algum tempo. E eu sempre fui magra, mas eu era um pouquinho mais do que eu sou hoje. E eu lembro do meu marido mandar entregar chocolate para colocar lá na minha sala, para eu ficar comendo, para ver se eu engordava, sabe? E era tão bom receber isso, não é? Não é bom ser amado? É muito bom ser amado. É bom a gente saber que tem alguém que ama a gente. Agora, a palavra de Deus fala que nós que somos maus, olha para você ver, a gente sabe dar coisas boas para a pessoa que nós amamos, quanto mais Deus. É lindo a gente falar de um amor terrestre, é lindo a gente falar de um amor humano, de um homem para mulher, de um amor de pai para filho, mas existe um amor que supera todos esses amores. Existe um amor que é sem limite, que é sem barreira, que é sem explicação. Existe um amor que é de fato um amor incondicional, que olha para nós com um olhar de ternura, que olha para nós com um olhar de carinho, que olha para nós com um olhar de eu quero tanto bem para você, eu torço tanto para que você dê certo. E eu queria então ler um texto da palavra que o pastor leu na passada. Queria que você abrisse para mim Lucas 15, do 11 ao 24, queria ler com você essa passagem para ilustrar, de fato, qual é a atitude do amor incondicional de Deus para nós. Olha lá, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi entregar-se com um dos seus concidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe. Olha isso, gente. Olha isso. O texto começa. A seguir, depois que ele pensou isso, ele criou um discurso, ele programou um argumento, ele ensaiou um argumento. Vou chegar lá e vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra o Senhor. Já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. E ele ainda está ensaiando e segue caminho. E aí a palavra fala, levantou-se e foi para falar com seu pai, ao encontro do seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. O qual, movido por compaixão,
correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Vai até 24. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Vamos entender comigo essa história? Essa história conta a nossa história. Quantos de nós às vezes queremos tomar atitudes independentes e seguir caminhos independentes? Quantas vezes seguindo os nossos próprios destinos, né? Somos tão confiantes dos nossos planos, dos nossos projetos. Confiamos às vezes na nossa força, na nossa sabedoria. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas? Quantas vezes somos tomados por situações de controvérsias, né? A palavra de Deus conta que esse pai tinha 2 filhos. E um filho então tomou essa decisão de seguir o seu próprio caminho. Gente, quem aqui é pai? Quando o filho toma o seu próprio caminho, a gente tende a falar: eu te avisei, campeão. Você percebe que não é por aí? Você viu que você agiu errado? Você caiu aqui, mas eu tinha te avisado, você podia tropeçar. A gente não tende a alertar ou pelo menos pontuar de novo o que nós tínhamos avisado? É uma tendência nossa. Eu fico me imaginando no lugar desse pai. Meu filho está voltando depois de uma vida terrível. A palavra fala que ele tomou atitudes desenfreadas, totalmente irresponsáveis. Ele gastou herança, viveu de maneira promíscua, ele perdeu tudo, perdeu talvez a integridade, a sabedoria, não sei. Ele retorna fedido, sujo, com as roupas rasgadas, sem dignidade, às vezes sem nome, sem uma aparência bonita. Talvez se eu chegasse, eu como mãe ia falar: filho, tá vendo, por que você fez isso? Né? Mas a palavra fala que o pai ficou lá. Gente, vamos entender isso. A palavra fala que ele está pensando no discurso, programando o discurso, e o pai o avista de longe. Eu fico imaginando o pai lá na sacada da casa, lá na varanda da casa, dia e noite, esperando o dia de ver de novo o seu filho voltar. Então a palavra fala que provavelmente ele estava assim, olhando. E ele olha de longe e ele vê o filho. Só que o mais incrível dessa história é que ele não dá um sabão no filho. Ele não vai lavar roupa suja. Ele não vai contar para o filho: tá vendo? Eu te avisei. Tá vendo? Eu te avisei. Se você tivesse permanecido comigo, tudo seria diferente. A palavra fala que ele não falou isso. Enquanto o filho começa a dizer aquilo que ele planejou, aquilo que ele programou, o discurso tão lindo que ele tinha talvez escrito, o pai fala: para, traga roupa nova, traga sapato novo, traga um anel, faça comida e vamos festejar. Nós precisamos entender o verdadeiro amor condicional. Quando nós andamos nessa medida de revelação e conhecimento, queridos, nada é impossível para nós. Nós precisamos aprender a perceber aonde o Senhor quer nos levar e o que Ele tem para nós. A palavra fala que ele viveu de forma irresponsável, mas o pai o abraçou. Ele chega com argumento, primeiro reconhecendo, ele fala: eu vou chegar para o meu pai e vai falar: pai, eu pequei. Primeiro reconhece o seu erro. Depois ele planeja: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele está abrindo mão da filiação, quando ele diz assim. E depois ele fala: me considera como um dos seus empregados. Ali ele está dizendo: aceito qualquer coisa, estou aceitando qualquer condição. Mas o pai ignora, o pai não ouve, o pai não quer saber. O pai não quer saber. A palavra fala que o pai olha e cheio de compaixão. Põe para mim o verso 20, só o 20, por favor. É linda essa palavra compaixão. A
A palavra diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Eu quero de fato trazer para você nesse último dia do ano de 2024, uma palavra que é muito simples. Não tem nada rebuscado, não tem uma palavra rebuscada, não tem nada disso. Mas tão poderosa para te levar para um novo nível de relacionamento. Para te levar para um novo nível de intimidade, para te levar no novo nível de milagres. Sabe, se nós entendermos que nós somos filhos de um Deus que nos ama incondicionalmente, de um Deus que nos ama sem medidas, nós vamos viver o extraordinário. A palavra diz: o pai viu o filho de longe, o pai saiu correndo, o pai o abraçou, o pai o beijou. O pai não quis ouvir o argumento. Sabe, o pai, ele está aqui para cuidar da gente. O pai, ele está aqui porque ele se importa. Às vezes a gente tem tido muitos conceitos errados de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que conta a parábola dos talentos. O primeiro foi lá e multiplicou, o segundo foi lá e multiplicou, mas o terceiro ele fala algo muito sério. Ele fala: sabendo que o Senhor é um homem severo, é um homem ruim. Quantos de nós às vezes temos tido esse tipo de conceito do nosso pai? Quantos de nós, às vezes, não temos conseguido orar, não temos conseguido buscar, não temos conseguido nos relacionar com o Pai por conta de conceitos errados do que Ele é para nós, de quem nós somos para Ele. Nós somos filhos. Nós somos filhos, e te falo mais, filhos amados. De um Deus gracioso, de um Deus amoroso, de um Pai galardoador. De um pai galardoador. Quando ele vê o filho, ele fala: depressa, tragam 3 presentes. Eu não sei se você já parou para pensar sobre o efeito e o poder desses presentes. Primeiro ele pede para trazer uma roupa nova. Ele fala: vamos colocar uma roupa nova nele. Roupa fala de identidade. Todas as vezes que o Senhor aponta roupa na Bíblia, fala de identidade. Quando ele pega e vê o filho daquele jeito e naquela condição, ele fala: essa condição não combina com você. Eu tenho algo tão extraordinário, eu tenho algo tão surpreendente, eu tenho algo tão sobrenatural. Eu tenho uma nova identidade para você. Você é filho. Não é pela sua atitude, não é pelo que você fez, não é pelo que você falou, não é pelo que você vivenciou, não é porque você tomou uma decisão errada que você deixou de ser filho. Quando ele retorna para casa, ele retorna com essa mentalidade de um empregado. Ele fala: tudo bem, já entendi, eu não mereço essa posição. E vou falar para o meu pai: pai, está tudo certo. Eu então posso me colocar na posição de um empregado. O pai não ouve. O pai sabia que ele estava errado, o pai sabia que ele tinha tomado a atitude errada, mas o pai não ouve, o pai coloca uma roupa nova, dizendo para ele uma verdade: você nunca deixou de ser filho, você nunca saiu da posição de filho amado, você nunca saiu da posição de escolhido. Eu te escolhi. Eu te escolhi lá no ventre materno e não me arrependi dessa escolha. Eu não me arrependi, não é o que você faz que determina o meu sentimento por você. Eu te amo loucamente, você entende isso? Nós precisamos começar o ano de 2025 crendo nessa verdade. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós usamos a roupa de filiação celestial. Você tem que saber quem você é, porque quando nós entendemos quem nós somos, a gente anda de cabeça erguida. Ele não aceitou o filho olhar para baixo, ele falou: peraí, calma, traga roupa. Ele é filho, ele tem uma identidade, ele é vencedor. Quantos de nós às vezes terminamos o ano com essa sensação de frustração? Se realmente eu fosse filho, eu não teria passado a situação financeira que eu passei. Se realmente eu fosse filho, as coisas teriam fluído mais. Se realmente eu fosse filho,
não teria passado essa crise na minha maternidade. Meu filho teria rompido, teria crescido. Se realmente eu fosse filho, eu não teria passado com a crise matrimonial. Não é? Às vezes a gente não para pegando esse tipo de pensamento. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele coloca pensamentos para trazer para nós um senso de perda de filiação. Se eu entendo que eu não sou filho, logo eu não mereço. Não sou filho mesmo. Então vou pedir para o meu pai. Eu fico lá como empregado. O pai não quer você como empregado. O pai quer você como um amigo. O pai quer você como um filho. Porque ele se importa, ele ama você. Ele não quer você como empregado para comer comida de porcos. E aí ele fala, então, veste as roupas. Veste as roupas nele. Depois ele pede os sapatos. Depois ele perde as sandálias. Olha que linda, agora essa é moderna, gente. Do meu marido. Sabe o que sandália fala? Você sabe o que sandália fala? Você já parou para pensar nesse contexto? Sandália fala de caminho correto. Sandália fala de direção. Sandália fala, sabe de quê? Uma vez que eu tenho a identidade. Uma vez que eu entendo quem eu sou. Uma vez que eu entendo que eu sou filha. Eu consigo, se eu entendo a minha identidade, se eu entendo a minha filiação, eu posso fluir no caminho correto. É mais fácil eu decidir o próximo passo. Você entende isso? Por isso que o diabo quer mascarar a sua identidade. Porque se ele te impedir de enxergar você como realmente você é, você vai caminhar errado, Celinho. Vai ser fácil. Aí ele pede e manda trazer o quê? As sandálias. Para dizer para nós, para mim e para você, eu tenho um caminho de graça. Eu tenho um caminho de luz, eu tenho um caminho de sabedoria, eu tenho um caminho de sensibilidade, eu tenho um caminho de prosperidade, eu tenho um caminho de realização de projeto. É isso que ele fala para nós. Ele então entrega as sandálias. Ele não queria outro presente. Primeiro ele declara que nós somos filhos. Você precisa entender. Você precisa entrar no ano de 2025 crendo nessa verdade. Você é filho. E o filho usa a roupa celestial. Ele entra diferente. Gente, eu fico imaginando José. Sério, eu fico imaginando José lá na casa de Potifar. A mulher começa a inventar um monte de coisa, falar que ele é isso, né? Que ele entrou em relação extraconjugal com ela e tal, enfim. Ele deixa a roupa, ele não se justifica, ele sabe quem ele é, vai preso. E a palavra de Deus fala que Deus estava com José, ele era muito convicto, ele sabia quem ele era. Você vai estudar a história de Davi. Quando ele chega lá para levar a marmita que o pai pede para ele levar, o filho mais velho fica muito indignado com aquela situação. Ele era homem de guerra, homem valente. Ele tinha posição de soldado, presença de soldado. E ele chega para ele e fala, aí, o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas pouquíssimas ovelhas de papai? A palavra de Deus fala que Davi vira para o outro lado. Ele ignora o irmão. E depois o próprio Golias afronta Davi. O que Davi faz? Você vem para mim com pau. Você vem para mim com pedras. Eu vou em nome de Jesus. Isso é caminho correto. Isso é identidade. É saber quem ele era. Ele sabia que ele era filho. Ele sabia que ele era filho. Nós precisamos entender esse verdadeiro amor incondicional que ele tem para nós, é para mim e para você. E por último, ele coloca um anel no dedo. Ele vem e pede um anel, traga um anel. Fiz questão de vir com esse anel grande, só por causa dessa palavra. Porque você consegue ver daí? Sim? Consegue ver daí, gente? Discreto, né? Foi intencional. Ele pede um anel. Anel fala de autoridade. Nós não temos vivido dias extraordinários. O fluir do Senhor, a presença do Senhor não tem acontecido de forma exponencial, porque não temos exercido a autoridade como filho.
Entende? Porque a palavra de Deus fala que nós faríamos o que o Senhor fez e outras obras até maiores. Maiores. O Senhor, Ele entregou para o filho um anel. Antigamente o anel representava o selo. Eles selavam, era assinatura. Selavam um documento com um anel. Era o selo. Todos os 3 presentes foram proféticos. Sabe o que Deus deu para o filho? Para o filho. Deus entregou para o filho. Era um filho santo, gente? Não era um filho santo. Era um filho gentleman, educado, maravilhoso, que não pecava? Não, era um filho como eu e você. Cheio de erros, cheio de falhas. Mas que Deus perdoou. Mas que Deus amou. Mas que Deus supriu. E depois que Ele entrega esses 3 presentes, Ele fala uma coisa: agora vamos festejar. Sabe, eu quero trazer essa palavra muito simples, mas que eu preciso que você saia com essa palavra queimando no seu coração. E nunca esqueça disso, porque só quem ama incondicionalmente faz isso. Só quem ama incondicionalmente faz isso. Nós somos cristãos, graças a Deus, às vezes a gente, carrega a segunda cruz, a segunda milha, perdoa, dá um jeitinho. Mas tem muita gente que não anda nem a segunda, faz a serenata no namoro, chega no casamento, o que faz? Às vezes separa, não leva adiante esse relacionamento. Às vezes acontece isso, mas o Senhor não. Só quem ama é capaz de perdoar e se esquecer. Só quem ama incondicionalmente não joga podridão na cara e abraça e beija e fala: filho, está aqui. Nós precisamos aprender a acreditar nesse amor incondicional. Nós precisamos aprender a entender que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para viver algo novo, para viver algo surpreendente. Vou voltar aqui para minha sandália, né, gente? Vocês tiram foto, depois vocês colocam lá eu de chinelo do meu marido. Ninguém que está lá fora vai entender, mas tudo bem. Sabe, só assim a gente vai conseguir viver algo extraordinário. Algo surpreendente. A gente precisa aprender a voltar a sonhar. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E entender essa verdade nos faz viver nesse amor incondicional. De perceber que Ele nos amou, que Ele nos escolheu. Volte a sonhar, volte a projetar. Quantos de nós paramos de sonhar porque às vezes a gente fica pensando: ah não, mas foi tão difícil o ano, foi tão complicado o ano. Gente, essa semana eu fui surpreendida. Domingo, tem muito tempo que eu falei para meu marido que eu queria um carro azul. É coisa minha, não? Cada um gosta de uma cor, né? Assim? E eu falei: amor, eu queria um carro azul. Queria um carro azul, queria um carro azul. E essa semana eu estava com visita em casa. A gente foi para fazenda, Natal, enfim. Tinha um monte de festas de final de ano com um monte de gente. Aí, sábado, eu estou vendo lá ele caprichando, lavando o carro, encerando o pneu e pondo aquele trem preto no pneu. E essas coisas todas, chique, Celinho, precisa ver. E aí, de repente, o Estevão chega e fala assim: eu achei que lá é esquisito, né? Não é? Porque lavar o carro é uma coisa, agora lavar pneu, passar aquela tinta preta no pneu, não é comum, não é normal. Isso é lava-jato que faz, né não, gente? Eu lavo meu carro toda quinta-feira, mas eu não vou fazer essas coisas, né? E aí, domingo acabou o culto, ele falou: olha, a gente precisa ir lá em Goiânia. Aí eu falei: em Goiânia, uma hora dessa? Não, gatinho, nossa, eu estava cansada e tal. Às vezes, quando tem visita, você muda a sua rotina. Fui lá na segunda-feira. E aí, o que ele foi fazer? Me dá um carro antes de terminar o ano. Gente, olha que gracinha. Tá vendo? Agora, preste atenção. Olha só o que está escrito em Mateus 7:9. Abre para mim, por favor. Mateus 7:9. Qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Até o 11. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai
Se nós que temos a natureza, às vezes egoísta, preocupamos mais conosco mesmo, se nós sabemos dar coisas boas, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que coisa incrível. Se nós que somos maus, eu ganhei um carro, mas isso é pouco perto do que Deus quer fazer conosco. Mas nós precisamos caminhar nessa verdade do verdadeiro incondicional, desse amor incondicional, desse amor que surpreende, desse amor que faz loucura. Tem um versículo na Bíblia, em Salmo 37:4, que diz assim: deleita-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Sabe por que a gente não vive coisas incríveis e surpreendentes? Porque a nossa percepção de Cristo é errada. Porque a gente acredita em Deus de forma errada. Porque a nossa condição momentânea, para nós, define o nosso estado com Ele. Isso é mentira. A sua fase não é a sua história. Você entende isso? O momento que você está vivendo não é a história que Deus desenhou para você. Porque só Ele pode dizer quando é o fim. Só Ele diz quando acaba. Mas a nossa tendência é essa, é olhar para o momento que nós estamos vivenciando e achar que perdemos a identidade, ou a direção, ou a autoridade, que nos perdemos no meio do caminho. Mas o versículo fala: deleita-te do Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração, do seu coração. Do seu coração, é isso que o Pai quer. O Pai não está aqui para olhar com você com um olhar de repreensão, mas de compaixão. O Pai está aqui não para te abandonar, mas para te acolher. O Pai não está aqui para te rejeitar, mas para fazer festa, para celebrar, para matar um novilho, para se alegrar. Porque você está aqui. Porque você está aqui. E crer assim nos faz desejar estar perto dele. Eu não quero que você fim do ano de 2024 com essa sensação desse homem que escondeu o talento. E disse assim, eu sei que o senhor é um homem mau. Eu sei que o senhor é um homem rude. E sabendo disso, eu decidi esconder o talento. Quem disse para ele que Deus é um homem mau? Talvez a fase que ele viveu? Talvez o momento que ele passou. Talvez a crise que ele enfrentou. Mentiras na mente que nós vamos recebendo de acordo com a fase que nós estamos vivendo. E nós definimos uma história por conta de um momento. O momento do filho pródigo não era bonito. Era feio. Era feio. Mas Deus não apontou o dedo. Deus só abriu os braços e correu, e abraçou, e beijou. E beijou. Eu queria que a banda subisse aqui. A palavra que Deus tem para nós hoje é que nós vamos viver o extraordinário em 2025. Eu creio nisso. Creio mesmo. Hoje eu estava lá na casa do Eric celebrando com ele a conquista. Ele comprou uma casa. E ali a gente almoçando e eu fiquei com meu coração quente assim. De ver que foi uma oração respondida de uma criança. De uma criança. Que mais ou menos em julho decidiu fazer um mural dos sonhos. E aí colocou no mural dos sonhos que queria uma casa. E ele desenhou a casa, né, Ariane? Que teria 2 andares, que seria assim, que teria piscina. Aí você fala, peraí, o menino de 5, 6, 7, 4, 3. Você percebe que Deus, Ele quer atender o desejo do seu coração? E a casa, gente, uma gracinha a casa deles. Que bênção que foi estar ali e poder celebrar com eles essa conquista.
Mas a conquista dele, também Deus tem para você. Você entende isso? Basta a gente olhar para Deus e perceber quem nós somos nele. Uma criança às vezes recebe até mais por conta da pureza de coração. Por conta da sinceridade de coração. Campeão orou, né, Yuri? Depois você tem que testemunhar aqui em cima. Ele orou e ele creu. E Deus respondeu a oração dele. Por que às vezes não responde a nós? Ele sabe quem ele é. Ele acredita em quem ele é. Ele acredita na filiação dele. Nós servimos ao mesmo Deus. O verdadeiro amor incondicional vem daquele que nos ama incondicionalmente, que não nos abandona e que não desiste da gente. Feche seus olhos. Eu queria agora que você sentisse o abraço do Pai. O Senhor, Ele tem uma história tão linda, tão incrível, tão maravilhosa para cada um de nós. O Senhor, Ele tem algo extraordinário para te entregar nesse ano de 2025. Mas é necessário que você creia nessa revelação de quem você é nele. Ele não está aqui para te abandonar, Ele não está aqui para te crucificar, até porque Ele já foi crucificado para que você vivesse o desfrute. Ele já pagou o preço para que você vivesse a alegria. Ele já pagou o preço de cruz, o preço do pecado já foi pago na cruz, para que de fato você vivesse a abundância, a prosperidade, a saúde. O Pai, Ele está aqui porque Ele quer te surpreender. Ele quer realizar o desejo do seu coração. E eu queria que agora você sentisse o abraço do Pai. Ele se importa com você. E Ele olha para você com um olhar de ternura. Ele olha para você com um olhar de amor, com um olhar de alegria. E Ele olha para você. E Ele não quer ouvir às vezes o seu argumento de derrota, de fracasso, de decisões erradas. Ele simplesmente quer te abraçar. Ele simplesmente quer te beijar. Ele simplesmente quer dizer para você: filho, filho, eu estava aqui te esperando. Filho, eu estava aqui para te abraçar. Filho, eu estava aqui ansioso para te reencontrar. Porque de fato eu quero sim me relacionar. Me relacionar. Eu tenho algo tão extraordinário, eu tenho algo tão incrível, eu tenho algo tão surpreendente para te entregar. Ele está aqui para dizer simplesmente para você: você é filho. Você é filho, filho, filho amado. Você é filho, filho. Você não é um empregado. Você é filho escolhido. Você é filho separado. Não é fruto de um acaso. Você não é fruto de um acaso. Você é fruto da escolha perfeita. O Senhor, Ele escolheu tudo em você. O Senhor, Ele escolheu tudo em você. As suas características, as suas ações, as suas reações. Porque Ele tem um propósito para fazer através da sua vida. Fique em pé para a gente entoar, Senhor, essa canção.